Esse julgamento é apenas o testemunho tímido, quase constrangido da minha parte, da resposta que o direito pode dar diante da dor pungente e atroz, que tem aqui a face da mãe, da filha, do filho, das viúvas, da trabalhadora que se afirma ter sobrevivido, quando todo mundo tem o direito à vida e não à sobrevida. Esse processo, eu digo, presidente, me faz mal, pela impotência do direito diante da vida dilacerada, que a minha pobre humanidade é inábil para não saber como enxergar. Vou repetir o que falei há 8 anos atrás, no plenário deste Supremo, por não ter como enxugar a lágrima dessas mães, por Marielle, por Anderson, por não poder acudir Luiara, Arthur, de ver sem precisar olhar a ferida que as acomete, a segurar vida fora como a sombra de suas almas que vão acompanhá-las para sempre. É certo que hoje Marielle e Anderson não têm mais limites. Nós é que seguimos com os nossos. Mas a gente persiste para que a vida de ambos, e especialmente a sua morte prematura, não tenha sido em vão. Nessa primeira turma do Supremo Tribunal Federal, nós passamos o segundo semestre do ano passado, também sob a relatoria do eminente ministro Alexandre de Moraes, julgando 4 ações penais cujo objeto eram crimes praticados contra o Estado Democrático de Direito. Começamos 2026 com as mesmas amarguras e sobressalto que nos atravessaram neste período, com desarranjos institucionais, injúrias jurídicas ao povo provenientes, inclusive de servidores públicos com suas práticas, como posto nessa ação penal, contra a vida de pessoas que são exterminadas por incomodarem os alucinados interesses particulares de algumas pessoas. Naquelas ações como nesta, o ponto que me parece central, preocupante e amargo é o que se põe como semente fruto do maior mal que acomete os fatos narrados nesta ação, a corrupção. Os interesses pessoais que alucinam pessoas, iludem-nas com impressões de poder que as fazem tomar-se como gigantes ou semideuses, sem ver que são apenas servidores que deviam se preocupar com os fins dos cargos que ocupam, que é o interesse legítimo do povo. Não vejo risco maior para a convivência democrática nas relações sociais e estatais que a desonestidade e a corrupção. E não fosse ela, como também já disse o ministro relator, nós não teríamos chegado ao quadro nem de cometimento, talvez, desses crimes, nem da dificuldade de elucidá-los. Exatamente porque havia toda uma fumaça enorme, quase que uma parede a impedir que se chegasse à elucidação fácil desses casos. Meu voto, presidente, é um voto longo, mas eu farei juntada deles e vou apenas enfatizar alguns pontos dentro da linha que foi já expressa no voto do ministro relator. Apenas ao final eu preciso de um ajuste, porque eu só tinha falado da corrupção de um dos réus, e aí quero ouvir ainda sobre, para se for o caso, adaptar. Certamente será possível adaptar. Mas eu quero deixar claro que, neste caso, se alvejou uma mulher, se baleou um trabalhador, pai de família, feriu-se outra mulher, e essa rajada de submetralhadora que riscou a noite estilhaçou não apenas os corpos dessas pessoas, feriu o Brasil inteiro. E é sempre assim. 3 famílias foram especificamente mutiladas e essa ferida não tem cura. O que não se conseguiu foi ainda assassinar o processo democrático, nem matar a resistência imperativa que se põe para que a falência institucional não predomine e que se recupere o país deste quadro que se mostra aqui, foi relatado já pelo ministro relator e desde a denúncia pelo Ministério Público Federal. O que nós vamos fazer é aplicar o direito para assegurar a resposta devida às famílias, às vítimas, a toda a sociedade, como é em todos os casos de ação penal, e também na busca de uma recuperação institucional. Eu tenho me preocupado, ministro Flávio, ministro Edson, presidente, ministro Alexandre, ministro Zanin, com a ubris que
os gregos tantos falavam, uma soberba, uma arrogância que acha que pode tudo, que pode fazer tudo, e que tudo vai ficar impune, que tudo vai ficar cobertado. E os gregos diziam que quando a ubris cobre alguém e afronta os deuses, e enfrenta os deuses, eles alucinam as pessoas para que as pessoas, em seguida, se destruam. Eu acho que, quando se chega, neste caso, a violência que prevaleceu, pelo menos para as vítimas, a violência escancarada foi exatamente decorrente desta soberba que faz com que as pessoas percam, descolem da realidade e acham que pode fazer tudo